Entre todas as igrejas da Bíblia, a igreja da Filadélfia, que é o tema do nosso estudo, ela não recebeu repreensão de nosso mestre, Jesus de Nazaré. O curioso é que somente essa igreja e a igreja de Esmirna é que não recebeu repreensão de Jesus. Porque era uma congregação que ela enfrentava constantemente perseguições. Uma congregação que muitas vezes sentia-se fraca e limitada, mas que dependia única e exclusivamente de Deus. E assim que deve ser a lição, essa lição serve para a igreja de hoje, porque nós devemos depender unicamente da presença de Deus. Vamos falar um pouco sobre essa igreja gloriosa, a sexta igreja do Apocalipse, antes de falarmos sobre a igreja de Laodiceia. Está em Apocalipse 3, versículo 7. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o qual que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tende pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrados aos seus pés. E saibam que eu amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roubes a tua coroa. E ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, e do meu Deus, e também o meu novo nome. Que coisa linda, né? Um dia, esse nome que as pessoas nos chamam aqui na terra será esquecido. Deus nos chamará de um nome novo. É uma coisa assim que muitas pessoas não conseguem, né, imaginar. Quantas pessoas que são orgulhosos do seu nome, não é verdade? E de repente Deus fala assim que Ele vai colocar, vai te dar um nome novo. Então, vamos lá na carta à igreja da Filadélfia. Há pessoas nos ouvindo, tanto por áudio como por vídeo. Se você estiver ouvindo aqui no Facebook, deixa a sua mensagem, o seu nome, a cidade que você está ouvindo aqui também, que eu quero prestar uma saudação para você. Amém? Vamos lá então. A igreja de Filadélfia. As únicas referências bíblicas a Filadélfia se encontram no Apocalipse, no versículo 11 e no versículo 3 ao 7. O nome Filadélfia significa amor fraternal. Então, simplesmente, essa era a igreja do amor fraternal. Era uma comunidade unida. Eu já explico para você a história de como surgiu esse nome Filadélfia, que uma pessoa dedicou essa cidade ao irmão dele. Interessante que também conta a história que nessa cidade, Filadélfia, por muitas vezes aconteceram terremotos. Mas essa cidade, eles tinham uma união incrível. As pessoas se uniam e sempre estavam reconstruindo essa cidade. Foi por isso que Jesus falou que era uma igreja do amor fraternal. Que coisa linda. Não é? Paulo, ele fala assim que nós devemos ser unidos em um só sentido, em um só parecer. Vai chamando seus amigos aqui para participar do nosso estudo bíblico, que ainda há tempo. Então ela gozava de uma localização estratégica. Ela estava entre os países antigos da Frígia, Lídia e Mísia. Foi fundada pelo rei de Pérgamo, Átalo,
E ele foi conhecido por sua lealdade, ele amava muito seu irmão. Assim ele deu o nome a esta cidade. Por isso que fala do amor fraternal. Era uma região que produzia uvas. E o povo especialmente honrava Dionísio, que era o deus grego do vinho. Ela passou por muitos terremotos sobre a terra, mas as pessoas tinham um espírito de união incrível. As pessoas sempre se uniam. E é assim que nós devemos ser. Porque a Bíblia fala assim, Jesus ele falou assim, o apóstolo fala assim, como que você pode dizer que você ama Deus se você não ama nem mesmo o seu irmão, o qual você nunca ninguém viu? Estas coisas diz o santo e o verdadeiro. Olha que coisa linda, né? Porque Jesus, ele é aquele que tem moral para falar. Ele é o Deus santo e ele é o Deus verdadeiro. Vamos lá. Isto diz o que é santo e ao que é verdadeiro. Jesus falando a respeito dele mesmo, porque você sabe que nas 7 cartas é Jesus mesmo falando e entregando mensagem aos pastores da igreja. O que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Vou explicar um pouco sobre a chave de Davi. Isso está falando um pouco de Isaías, capítulo 22, versículo 20 ao 24. E naquele tempo, havia um homem que ele cuidava da chave do tesouro, mas ele não era fiel. Então, foi transferida a chave a Eliaquim. Porque a autoridade estava sobre Jerusalém, sobre Judá. E depois foi transferida à casa de Eliaquim. E essa chave de Davi, ela representa a autoridade e o poder de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele é o quê? O filho de Davi. Você sabe disso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que foi a oração do cego. E controlava o acesso ao reino de Deus. Ele abre e ninguém fecha, e ele fecha e ninguém abre. Isso é uma coisa interessante, porque existem muitas portas na nossa vida que tem que abrirem e outras têm que fecharem. Mas eu vou explicar para você que o mais importante não é muitas portas se abrindo. O importante é a porta certa se abrir para a sua vida. Às vezes eu me sinto confuso. Eu estava conversando com uma pastora amiga minha e eu falei assim, olha, eu tenho tantas portas abertas que eu me preocupo. Ela falou assim, por quê? Desde quando ter muitas portas abertas é problema? Sim, porque quando muitas portas se abrem na nossa vida, é hora de nós preocuparmos. Por quê? Porque a Bíblia fala assim que Deus abre uma porta só. Se nós formos ficar atrás de portas novas que estão se abrindo, o que vai ser de nós? Nós vamos ficar perdidos no labirinto de Minotauro, um deus grego. Então, a Bíblia fala assim que Jesus era aquele que tinha a chave de Davi, ele tinha autoridade para abrir, para fechar, para desatar o mistério de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja. E ele fala assim, eu conheço as tuas obras. Nesse caso de Filadélfia, as obras deles eram ótimas. Jesus conhece de primeira mão as obras dos cristãos da Filadélfia. Ele não tinha nada do que julgar aquelas pessoas, nem do que criticar aquelas pessoas. Ele fala assim, eu tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Presta bem atenção. Eu tenho posto de ti o quê? Uma porta. Você já vê igrejas fazendo campanha as portas? Não. Você não precisa de portas no plural se abrir. Você precisa da porta no singular. Se muitas portas no plural se abrirem para você, você vai se tornar uma pessoa que está perdida no labirinto. Aqui perto de onde eu moro, eles têm um labirinto de milho. Numa cidade aqui perto da no estado de Massachusetts. E é muito legal esse labirinto de milho, porque todo verão lá
a gente vai lá e a gente caminha, e é tão legal, parece que é tudo igual, mas não é igual. E se você não conseguir sair, você tem que pedir help, você tem que pedir ajuda para as outras pessoas. Portas abertas, ela representam acessos e oportunidades. E Deus abre a porta da fé quando oferece o evangelho aos homens. Por quê? Porque essa igreja da Filadélfia era uma igreja que ela tinha autoridade, meu querido, no mundo espiritual. Ela era uma igreja que tinha autoridade de Deus e ficava em um ponto estratégico aonde o evangelho de Deus poderia crescer. Por isso que Jesus falou assim que Deus tinha aberto uma porta para eles. Porque a cidade era estratégica. Existem cidades, como diz um pregador, fala assim que a menor visão de Deus é uma cidade. Não é minha essa frase. E a verdade é pura. Nessa cidade se encontrava a chave para o reino de Deus fluir. Então ele fala assim, eu sei que vocês têm pouca força. Nem que você tenha pouca força, meu querido, isso não importa. O importante disso tudo é que você não negue o nome de Jesus. Muitas vezes nós temos uma força pequena. Existem mulheres que vão na igreja escondidas dos seus esposos. Existem filhos que vão na igreja escondidos dos seus pais. Existem pessoas que são cristãos, que estão escondidas do reino de Deus. Tem medo de falar de Jesus porque podem ser mal interpretados pelo seu patrão. Ele veio ao mundo, Jesus, para exatamente cuidar de pessoas fracas como eu e como você, pessoas que não têm para onde recorrer. Ele veio ao mundo e ele fala assim, olha, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, o meu fardo, meu jugo é leve. Interessante. Quando reconhecemos as nossas limitações, entregamos a Jesus. Quando reconhecemos as nossas fraquezas, entregando a Jesus, nós devemos confiar muito mais em Deus do que na nossa própria força. Eliseu venceu os sírios pelo poder de Deus. Ele fala assim, olha só, Deus, mostra para esse meu servo o que está acontecendo no mundo espiritual, porque maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que eles estão no mundo, do que aqueles que eles podem ver. A Bíblia fala da sinagoga de Satanás. Havia uma sinagoga de Satanás, uma congregação de falsos judeus, assim como também Esmirna, citado em Apocalipse 2, versículo 9. E sabemos do livro de Atos que as primeiras perseguições da igreja, tanto em Jerusalém como na Ásia, foram feitas por judeus. A igreja em Filadélfia sofreu e padeceu por causa desses judeus. Paulo fala assim que eles eram lobos ferozes. Eles eram lobos ferozes. E até hoje isso acontece, não é verdade? Quando você começa a entender o reino de Deus, aí vem uma pessoa e fala assim, meu querido, olha só, Senhor, você precisa orar com esse talite, você precisa usar esse boné sobre a sua cabeça, você precisa guardar o sábado, você precisa festejar a festa dos tabernáculos. Tudo isso é uma falsa religiosidade. Nós precisamos mesmo ir no deserto de Damasco como Paulo e ficar lá até recebermos a revelação do Evangelho de Jesus. Aí a Bíblia fala assim, eis que farei vir e prostrar aos teus pés e conhecer que te amei. Por quê? Porque apesar dos discípulos de Filadélfia serem poucos e fracos, os discípulos em Filadélfia ficavam do lado de Jesus, que é o vencedor invicto. Então por isso eles seriam exaltados na presença dos seus inimigos. Assim é. Por quê? Nós somos mais que vencedores porque nós estamos lutando uma batalha que já foi vencida por Jesus. A morte já foi vencida. Eu estava conversando com uma pessoa que perdeu seu irmão.
E eu falei assim, olha, um dia isso vai parar, isso vai acabar. Por quê? Porque a palavra de Deus fala assim: aonde está a morte, a sua vitória. Aonde está a morte, a sua vitória. A Bíblia diz assim que Jesus venceu a morte, venceu o inferno e ressuscitou no terceiro dia. Aí fala assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Ou seja, você ser fiel, ser praticante e não desistir nunca de praticar o reino de Deus. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Jesus está falando de uma perseguição que haveria no reinado do imperador Domiciano. Causou morte terrível, muitos cristãos foram mortos. Os discípulos que estavam na cidade de Filadélfia, eles seriam guardados desse tempo de tribulação. Aí o nosso mestre fala assim: olha, eu venho sem demora. E já faz, olha só, quase 2000 anos que Jesus fala: eu venho sem demora. Porque os discípulos estavam confiados que a vinda de Jesus iria trazer para eles alívios, para aqueles que sofriam pelo nome dele e do castigo terrível daqueles perseguidores. Porque hoje é fácil você ser cristão. Hoje é fácil você ser cristão. Está na moda ser cristão. Os jogadores de futebol, os mais bem pagos, são cristãos. Você sabe disso? Os artistas mais famosos dizem que se converteram. Para a maioria em Sardes, seria um dia de angústia, como diz Apocalipse 3, versículo 3. Mas para a igreja de Filadélfia, esse dia seria um dia de alívio. Que quando Jesus venha, não seja um dia de transtorno e você fala assim: meu Deus, agora o Senhor chegou, o que eu vou fazer? Não, não. A Bíblia fala assim que o servo inútil, ele só faz o que o Senhor manda. Existe obreiros que só faz o que o seu pastor manda, não. Vai além, meu querido. Vai além. Viaja a milha extra que Jesus falou. Se o seu pastor pediu para você evangelizar um quarteirão, evangelize o bairro inteiro. Se você é bispo, o seu apóstolo, o seu líder falou assim para você: abre 4 igrejas esse ano, abra 8. O nosso Deus é um Senhor rigoroso, que Ele virá. E o dia que Ele voltar, o que você tem preparado para Ele? Existem pessoas que vão falar assim: ah não, porque foi isso com o meu pastor. Meu querido, vai além, excede. Uma vez, um filho estava orgulhoso vendo seu pai. Seu pai era um homem muito culto, um homem que havia cursado curso superior, PhD. Aí ele falou assim: olha pai, eu queria ser igual você. Aí o pai dele fala assim: olha, igual eu não quero que você seja igual eu, não. Então você não crê naquela coisa que diz tal pai e tal filho? Ele falou assim: não, eu quero que você exceda. Você pode ser maior do que eu seja, do que eu sou. Por isso que Jesus fala assim: aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu fiz. Existem homens na nossa história que pregou para mais pessoas do que Jesus. Viajou mais nações do que Jesus. Por quê? É isso que Jesus fala: maiores obras, milagres maiores, nascer de novo, pregar o evangelho com mais autoridade, com mais alcançando mais pessoas, mais nações. Eu estava vendo um homem da África que ele estava pregando, acho que havia 3 milhões de pessoas na sua reunião. Que coisa tremenda. Acredito que Jesus nunca pregou para 3 milhões de pessoas, mas aquele homem pregou. Porque esse é o reino. Nós devemos exceder, ser maior, porque o nosso Jesus virá. E o dia que ele vier, nós precisamos estar prontos. Ele fala assim: eu venho sem demora, no versículo 11. No versículo 11 ele fala assim: guarda o que tens para que ninguém roubes a tua coroa. Por quê? Porque só recebe recompensa aquele que fica até o fim. Depois que tudo que Jesus fez e prometeu, os cristãos em Filadélfia
ainda teriam que fazer a sua parte, lógico. Jesus morreu por nós. Mas ele fala assim, se você quiser ser como eu, toma a sua cruz e me siga. Toma a sua cruz e me siga. Saudações ao irmão Marcos, à esposa Ana Luísa também que estão nos ouvindo. Cidade de Worcester, que Deus abençoe você, Marcos. Ele perguntou assim, Pastor Roberto, me fala uma igreja boa para mim ir, uma congregação boa. Eu falei assim, meu querido, que coisa, né? Que coisa de que dura coisa pediste, né? Fiquei pensando como o profeta disse. Dura coisa pediste, né? Porque cada dia mais as nossas igrejas estão com uma programação muito mais frágil e muito menos do glorioso, do genuíno. Eu tô falando na maioria delas. É evidente que Deus tem guardado um remanescente. Eu queria dizer para você que você poderia frequentar qualquer congregação, mas nem todos os lugares, meu querido, o evangelho é genuíno. Nem todos os lugares o evangelho é puro. Nem todos os lugares fala o que Pedro disse, que serve o puro leite espiritual, não falsificado. Então Jesus fala assim, guarda o que tens, para que ninguém roubes a tua coroa. Marco, guarda o que tens, para que ninguém roubes a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus. Olha que coisa linda. Você já viu aquela história de irmão coluna, né? Irmão coluna não é o irmão que tem o dízimo maior, não é o irmão mais rico, não é o irmão que tem a maior família, o maior clã. Não. O irmão coluna é aquela pessoa que é como André, que leva pessoas para Jesus. Existem pessoas, meu querido, que não pode sair. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, e nós estávamos falando, ele falou assim, olha, se nós perdermos certas pessoas da nossa igreja, nós estamos perdidos, meu querido. Se nós perdemos aquelas senhoras que oram no círculo de oração, nós estamos perdidos. Se nós perdemos aqueles obreiros fiéis que estão na igreja 10 anos, 15 anos, existem pastores que não valorizam. Meu querido, é como uma construção. Imagine um edifício de 3 andares, se você arrancar uma parede do primeiro, desaba, meu querido. Jesus ele fala assim que ele seria a pedra angular. Aí ele fala assim sobre Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele fala também de Cefas, ele fala sobre os 12 apóstolos. A Bíblia fala assim que lá na Nova Jerusalém, na fundação da cidade existe o nome dos 12 apóstolos. Por quê? Porque há um só evangelho, mas houve 12 apóstolos. Houve 12 visões do evangelho diferentes. Houve 12 povos diferentes que eles pregaram. E lá estará o nome da fundação deles. Que Deus abençoe todos os nossos apóstolos. Não aqueles 12 que são chamados apóstolos do Cordeiro, mas todos aqueles que colocaram o fundamento. Os nossos pais espirituais que fizeram que a igreja chegasse até nós. E eu digo desse homem chamado Martinho Lutero, porque esse homem fez de tudo, meu querido. Ele enfrentou de tudo para que essa palavra se chegasse até nós. Para que a fé protestante chegasse até nós. Deus quer te fazer uma coluna no santuário dele. Presta bem atenção. Deus ele não habita em templos feitos de mãos humanas. Mesmo que a igreja seja em um lugar onde não existe um prédio bonito, aquele lugar segue sendo chamado igreja, porque aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. O povo me pergunta, quantas pessoas é necessário para começar uma igreja? Eu digo, 2 ou 3 já é suficiente. 2 ou 3 já deveria ser a multidão de todo pregador para ele pregar animado sobre o reino de Deus. E a Bíblia fala assim, dali jamais sairá, porque os vencedores permanecerão no templo dele para sempre, gozarão de comunhão eterna com Deus. Não foi isso que Jesus falou assim? Que na casa dele havia muitas moradas. Eu vou lá preparar. Meu querido, há muitas moradas nessa cidade santa que Jesus falou para os vencedores. A Bíblia fala assim, gravarei sobre ele. Em várias descrições,
eles mostram a posição privilegiada de todos os que vencedores. E os nomes gravados sugerem posse. Presta bem atenção. Nós iremos morar na mesma cidade, mas haverá governo. Um exemplo. De repente, lá na Nova Jerusalém, lá no milênio, você pode governar sobre 10 cidades. Existem pessoas que vão governar sobre um só bairro. Um pastor amigo meu falava assim, existe gente que vai ter que varrer a poeira da rua de outro irmão. Porque a salvação é de graça, mas você precisa trabalhar, você precisa se esmerar. Você precisa dar de si para que o reino de Deus chegue no coração de todas as pessoas. Nós receberemos um novo nome lá no céu. O seu nome não será Fabrício, o seu nome não será Isaac Gutierrez, nosso amado mexicano lá que nos ouve lá de Atlanta. O seu nome será mudado. Saulo foi chamado de Paulo, não é verdade? Muitos homens na Bíblia teve o nome mudado. E assim também será. O seu nome será mudado. Eu queria saber o nome que Deus deu para mim. Vamos lá aqui encerrar o Apocalipse capítulo 3. Nós vamos estar continuando depois o estudo da Igreja de Laodiceia. Nós estamos ao vivo pela rádio. Se você deseja ouvir com uma qualidade de som melhor, você também pode ouvir pela Rádio Avivamento Online. Aí a Bíblia fala assim: essa é a cidade da Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Estava conversando com um amado meu. Existem pessoas que acham que a noiva do Cordeiro é a igreja de Jesus. Não. A noiva que está falando é a cidade da Nova Jerusalém, que ela vai descer ataviada como uma noiva. Evidentemente que há uma comparação de casamento, mas quando a Bíblia está falando da noiva, do Cordeiro, ela está falando assim: o Espírito e a noiva diz, ora vem Senhor Jesus. Não está falando da igreja, mas está falando da cidade santa que descia do céu para encontrar com Jesus. Era pairar sobre esse mundo, e esse mundo, após o juízo final, será processado no fogo. Que coisa legal, nós estudamos o estudo do Apocalipse. Muita gente não sabia, aqui mandando mensagem assim: pastor Roberto, eu nunca soube disso, que lá no céu eu vou ter um novo nome. Eu achei que o meu nome ia ser esse. Lá no céu eu vou conhecer meu pai, vou conhecer minha mãe. É claro que você vai. Lá no céu eu vou conhecer minha esposa. Claro que você vai. Lá no céu a minha ex-esposa vai estar lá? Sim. Mas lá não tem lembranças ruins, meus queridos. Deus vai apagar da nossa memória todas essas coisas ruins que ficaram nesse mundo. E Deus vai criar um novo mundo. Um mundo belo, um mundo tremendo. Mas antes disso haverá um milênio. Nós vamos falar futuramente sobre o milênio no nosso estudo do Apocalipse. Vamos falar sobre a grande tribulação que haverá sobre o mundo, sobre as 7 taças, muitas coisas aí interessantes aí que virão aí, tá bom? Eu convido você então a se ligar. Filadélfia, uma igreja amada por Deus, uma igreja irrepreensível, uma igreja que tinha moral. Era uma igreja que tinha moral. Era uma igreja que tinha moral. Eu quero saudar aqui algumas pessoas que estão nos ouvindo. O pastor Adilson Ferreira, de Atlanta. Irmã Lourdes, lá de Japurá. Meu primo Anderson Adriel, lá da cidade de Curitiba. Também é chefe de cozinha, também como eu. Fabrício, Lourdes. Curte aqui o nosso comentário, Gisele. Todo o povo aqui que nos acompanha. Nós vamos estar, eu acredito que talvez sexta-feira, nós vamos estar continuando aqui o nosso estudo. Vamos falar sobre mistérios, coisas lindas do reino de Deus, e você não pode perder. A igreja de Filadélfia era uma igreja unida, uma igreja que era chamada, recebeu o selo de Deus, a igreja do amor fraternal. Então você, meu ouvinte, seja bem-vindo a essa igreja do amor fraternal. Essa igreja que você não é julgado pelo que você tem, mas essa igreja, para Jesus, para mim, para esses irmãos,
O que vale é aquilo que você é lá no seu interior. Esse tesouro que Deus colocou no seu coração, esse tesouro que está em vasos de barro. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, então. Dá graças a Deus por esses ouvintes. Eu quero que você comente a sua cidade aqui. Deixa seu nome, dá um like aqui no nosso post aqui no Facebook também, para mim saber que você está ouvindo. Vamos estar orando aqui. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te damos graças, Senhor, por esses ouvintes, Senhor, do Brasil, do mundo, dos Estados Unidos, de Atlanta, de Massachusetts, de Nova York, da Europa, que irão receber essa palavra. Esses irmãos amados, Senhor, esses irmãos que são filhos dessa igreja irrepreensível chamada Igreja de Filadélfia. Deus, que o seu reino chegue a essas pessoas e a sua glória, meu Deus e meu Pai, possa resplandecer sobre a vida de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Vamos curtindo aqui. Eu estou vendo aqui algumas pessoas aqui também deixando mensagem aqui para nós. Deus abençoe você. José da Silva também, ligadinho aqui com a gente também. Olha que coisa tremenda aqui, né? Muita gente aqui ligada aqui. Cidade Americana. Todo esse povo bonito ligado aqui no Facebook. Esse povo que ama a palavra de Deus. Essa igreja do amor fraternal. Sou o pastor Roberto Souza, eu sou da Rádio Avivamento Online. E nós estamos fazendo isso em vídeo também para ficar gravado aqui no YouTube, para você espalhar esse estudo da palavra de Deus. A pessoa que sintonizar depois pode pegar esse vídeo também e ser abençoado também com essa palavra. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Assim eu encerro a minha programação ao vivo. Você pode vir a essa repetição dos nossos estudos, se você tem seu celular, pelo aplicativo TuneIn Rádios, você coloca assim, radiometanoia.org, para você ouvir também os nossos estudos que tocam 24 horas por dia, louvores e pregações para falar do amor de Jesus. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Deixa eu desligar aqui também. Nós estamos aqui gravando aqui também. Você que está recebendo essa palavra aqui por áudio, somente pela rádio também, seja abençoado em nome do Senhor Jesus.